Permitam-me começar por uma menção especial ao Sr. Presidente da Câmara, ao meu amigo Rui Moreira. Sei que são palavras que representam o sentimento de todos os que estão aqui nesta sala. O meu, o nosso, muito obrigado por toda a dedicação ao nosso Porto, que demonstraste e demonstras, pela confiança que depositaste em nós e continuas a depositar, e pela tua capacidade de liderança que nos orientou e nos orienta. Rui, desde que és Presidente, a cidade do Porto é, como muitas vezes dizes, uma cidade interessante, uma cidade confortável e empreendedora que todos os dias se reinventa e não tem medo do futuro. Há 10 anos está a terminar o dia de reflexão após uma campanha muito vivida e emotiva. Poucos, muito poucos, imaginavam aquilo que aconteceria passadas umas horas quando os portuenses começaram a dirigir-se às mesas de voto e escolheram depositar a sua confiança num projeto totalmente inovador e disruptivo. Pela primeira vez surgiu um projeto oriundo do movimento cívico que se propôs governar a mais importante Câmara Municipal do país. Os meses que antecederam essa eleição são parte da história do Porto e fazem jus à nossa cidade. Mais uma vez, foi no Porto que as suas gentes fizeram diferente, olhando ao projeto que melhor defendia a sua cidade. De facto, vivemos numa cidade especial e foi o único o que se construiu nesse período. Fizemo-lo sem nos pormos em bicos de peixe, sem excluir ninguém. Muito pelo contrário. Procuramos incluir, agregando e não dividindo, falando de uma cidade para os portuenses e, acima de tudo, ouvindo muito a cidade e o que ela nos pedia. E foram estes pressupostos de uma proposta de cidade encabeçada pelo nosso Presidente Rui Moreira. Com o Rui, calcorreamos a cidade de les a les, ouvimos e pensamos o Porto, e com isso apresentamos o nosso primeiro manifesto eleitoral. Muitos de nós recordam esses fantásticos momentos. E, acima de tudo, lembramos o dia 29 de setembro de 2013 e a explosão de alegria de uma eleição ganha, mas também seguida de um sentimento de altíssima responsabilidade pela confiança que os portuenses nos depositaram. O que apresentamos à cidade, e creio que mobilizou o voto massivo dos portuenses, foi uma forma diferente de estar e de fazer política autárquica. O nosso Presidente Rui Moreira, desde esse dia, tem sido a referência dessa nova forma de fazer política, mas, acima de tudo, tem sido responsável por uma década de desenvolvimento da cidade do Porto. Em 2013, dissemos ao que vínhamos. Disse-o o Rui Moreira no seu discurso de vitória. Cumpriu e está a cumprir com aquilo que eram as legítimas expectativas dos portuenses. Façam o exercício de lembrar o Porto há 10 anos e aquilo que os portuenses aguardavam há demasiado tempo para ser feito. Nessa reflexão encontrarão muitos problemas que a cidade tinha e compreenderão o caminho de evolução que foi feito e como foram satisfeitas tantas das muitas ambições dos portuenses e das suas famílias. Esse caminho de progresso, de crescimento, de concretização, foi feito com a ajuda e colaboração de muitos. Alguns que infelizmente já não estão connosco, mas cuja obra e dedicação à cidade jamais serão esquecidos. Permitam-me lembrar hoje o Miguel Veiga, uma figura ímpar do Porto e da democracia, e a quem o Porto e o país muito deve. O Paulo Cunha Silva, o Sampaio Pimentel, que iniciaram este caminho connosco e que muitas saudades nos deixam. Também o Nuno Ortigão e o Pedro Batista. Todos estão presentes quando celebramos esta vitória e estes 10 anos ao serviço do Porto. Estes são alguns dos muitos que hoje não podem estar fisicamente connosco.
mas cuja ação e dedicação é o exemplo maior do que este movimento faz e ainda pode fazer pela cidade do Porto. A todos eles, um sentido agradecimento. Um caminho de 10 anos engloba muitos, e muitos que tiveram funções como vereadores, como presidentes de junta, como deputados municipais ou noutras funções autárquicas. De facto, um movimento de cidadãos é isto mesmo. Um conjunto de pessoas que se unem em torno de um desígnio comum, a cidade do nosso coração, e que se dedicam e dão um pouco de si para um futuro melhor para todos. É da maior justiça assinalarmos estes 10 anos de sucesso de governação da cidade e a evolução que a mesma teve. E dou nota de apenas alguns exemplos. Na área da habitação, o contínuo investimento na habitação social, não só nos preocupando com o edificado, mas também com as áreas envolventes, e que foi muito mais longe no apoio às famílias em dificuldades e criando novas respostas para a classe média com programas de habitação a custos acessíveis. Rui, na área da cultura que tão brilhantemente revolucionaste ao longo desta década, não nos podemos esquecer do Rivoli devolvido à cidade, do regresso da Feira do Livro aos jardins do Palácio de Cristal, do Batalha que estava fechada há demasiado tempo, ou dos apoios a todas as áreas culturais. De facto, o Porto deu um salto civilizacional, passando a ter a cultura como base de desenvolvimento. Na área do ambiente, novos parques, conclusão do Parque Oriental, do Parque da Cidade, são marcas desta governação, tal como novas abordagens na gestão da água, da energia ou a revolução no setor dos resíduos. Na economia, o Porto de hoje, pouco paralelo encontra com o Porto de 2013. A criação da Invest Porto em 2015 foi absolutamente decisiva. Naqueles escritórios vazios que identificamos à data e que eram uma grande maioria na cidade, hoje florescem empresas, startups e empreendedores que criam emprego qualificado na cidade e que hoje exportam os seus produtos e serviços para todo o mundo a partir do Porto. O resgate dos STCP ao Estado Central, assim como a capacidade de reivindicação de investimentos junto do Governo, tendo como, por exemplo, o Metro do Porto. É extraordinário todo o investimento que tem sido feito nos terminais intermodais, onde o terminal intermodal de Campanhã é referência, fruto de um acordo do Porto, e que permitem hoje que a cidade tenha instrumentos para potenciar o transporte público, tornando-se uma cidade mais sustentável e preparada para o futuro. Rui, uma referência incontornável destes 10 anos é teres feito aquilo que ninguém antes conseguiu e que está tão bem representado no nosso bolhão. Conseguiste requalificar o bolhão sem nunca pôr em causa a sua atividade. Tiveste prioridade das pessoas, os comerciantes, a alma do bolhão, garantindo aquilo que sempre defendeste desde a primeira hora, que o bolhão é muito mais que um edifício. Temos também hoje um novo PDM, um plano estratégico voltado para o futuro, com preocupações ambientais, focado no desenvolvimento sustentável da cidade, tão importante quando falamos de um território sem possibilidade de expansão física e de alta densidade populacional. O Porto tem hoje uma população a crescer e isso foi conseguido graças à estratégia delineada e tão bem executada nestes últimos 10 anos. Corrigimos lacunas evidentes na cidade, como, por exemplo, a falta de campos desportivos, em que o Inatel e o Outeiro são exemplos, e onde continuaremos a investir. No que diz respeito às crianças e aos jovens, investimos na reabilitação das escolas, onde o Alexandre Herculano é um ex-libris recente, mas também apostamos na construção de uma mudança de paradigma na sua mobilidade, de forma pioneira, alocando uma parte do orçamento do município para permitir que os jovens até aos 18 anos usem o transporte público gratuitamente, com um alívio significativo para os orçamentos familiares. Lembremos a aposta na zona oriental da cidade. Tornamos o investimento em Campanhã uma realidade e os resultados falam por si. Vejam o projeto do Matadouro em execução, o terminal intermodal de Campanhã, o Parque Oriental, o novo Parque da Alameda de Cartes em construção, o Centro de Recolha Oficial de Animais, que bem espelha também o respeito pelo bem-estar animal, onde ninguém fazia nada há mais de 80 anos. E por aqui me vou ficar, porque são muitos e muitos os exemplos. E, de facto, são muitas as concretizações nestes 10 anos de sucessos. Muitas vezes, na espuma dos dias, até nos esquecemos de tanto realizado. E, modéstia à parte, soubemos aproveitar o tempo que os portuenses nos concederam. Celebramos hoje, mas sempre com o foco no futuro e em seguir em frente, procurando dar resposta aos constantes e novos desafios que a cidade e os portuenses nos colocam
com a já nossa conhecida capacidade de fazer acontecer. Obrigado, Porto. Obrigado, Rui Moreira.